Infelizmente, muitas pessoas começam a pensar em seus pecados tarde demais, quando na verdade isso não é mais necessário e não importa. Minha esposa, quando se viu em uma situação difícil, decidiu revelar seus segredos sujos e como ela me enganou durante todo o nosso casamento. Eu também tinha uma surpresa para ela. Margaret Connors estava reclinada na cama de hospital colocada em seu quarto principal. Após uma longa sequência de visitas, apenas sua família imediata permaneceu ao seu lado. Ela soltou um suspiro profundo, movendo seu corpo para aliviar a dor persistente. Com sua medicação atual, a dor ainda era suportável, mas sua eficácia estava diminuindo. A dura realidade era que ela estava nos estágios finais de sua vida. Os médicos a haviam liberado com cuidados paliativos, prevendo que dentro de 1 ou 2 semanas a dor aumentaria, necessitando de medicação mais forte que nublaria sua mente e induziria períodos prolongados de sono. Se ela precisava colocar seus negócios em ordem, a hora de agir era agora. Olhando para seu marido de 28 anos, ela sentiu lágrimas brotando enquanto contemplava a dor que estava prestes a causar. A dúvida surgiu mais uma vez enquanto ela questionava a sabedoria de suas ações iminentes. No entanto, para partir deste mundo em paz, ela sabia que tinha que resolver algumas questões. Tendo se despedido de amigos e familiares que a visitaram, apenas seus entes queridos mais próximos permaneceram. Harold, seu marido, permaneceu ao seu lado no quarto enquanto ela podia ouvir Elizabeth, sua irmã mais nova, junto com Beck e John, sua sobrinha e sobrinho, na sala de estar. A confissão, dizia-se, podia limpar a alma. Maggie esperava fervorosamente que isso acontecesse. Embora fosse agonizante, ela percebeu que não poderia partir com tantos segredos pesando em sua consciência. Ela rezou pelo perdão deles. Querido, ela disse suavemente, sua voz grossa de emoção. Sim, querida, ele respondeu, a preocupação gravada em seu rosto amplificando a dificuldade da tarefa dela. Vendo suas lágrimas, ele correu para o lado dela. É a dor, ele perguntou gentilmente. Ela assentiu, encontrando seu terno olhar azul. Sim, mas não é só o câncer agora, Hal. É meu coração que está se partindo. Ele a olhou com uma expressão incomum, levando-a a se recompor e continuar. Querida, há algumas coisas que preciso discutir com você. Coisas que podem ser difíceis de ouvir. Honestamente, não tenho forças para passar por isso mais de uma vez, então é melhor que eu faça isso agora. Você poderia, por favor, convidar Lizzie para se juntar a nós? A expressão confusa de Harold gradualmente mudou para uma de profunda preocupação. Maggie, ele murmurou, seu tom tingido com apreensão palpável. O que está acontecendo? Meu amor, estou tentando consertar as coisas. Não posso partir deste mundo carregando o peso dos segredos que tenho guardado. Por favor, você poderia buscar Lizzie? Ele assentiu antes de ir para a sala de estar, onde as vozes agora estavam abafadas. Posso realmente revelar tudo a eles? Ela ponderou. Posso suportar despedaçar os corações daqueles que amo? As palavras que ela precisava expressar trariam dor, mas não havia alternativa para aliviar sua culpa. Ela havia pensado em compor cartas de despedida, mas considerou isso um ato de covardia. Em vez disso, ela resolveu confrontar a verdade de frente. Embora suas transgressões parecessem uma memória distante, ela entendia seu profundo impacto em inúmeras vidas. Tudo começou há 25 anos com um erro aparentemente pequeno que se transformou em algo muito maior. Durante os primeiros estágios do casamento, Harold viajava frequentemente a negócios. Começando como engenheiro júnior em uma empresa de construção, ele era frequentemente despachado para supervisionar vários canteiros de obras remotos. Com o tempo e a experiência, seus compromissos de viagem diminuíram, limitando-o a breves visitas a grandes projetos de construção. A carreira de Maggie tomou uma trajetória contrastante. Inicialmente, ela tinha viagens mínimas relacionadas ao trabalho. No entanto, nos últimos 15 anos que antecederam seu diagnóstico de câncer, Maggie viajou extensivamente pelo mundo. Atuando como instrutora sênior para uma grande corporação, ela atravessou continentes para conduzir sessões de treinamento para suas equipes de suporte técnico estacionadas em todo o mundo.
Maggie sorriu enquanto refletia sobre o reconhecimento e a admiração que havia conquistado ao longo dos anos. Destacar-se em seu trabalho lhe trouxera tanto aclamação quanto uma compensação generosa. Ela se transformou na mulher realizada, resiliente e autossuficiente que sempre aspirou se tornar. No entanto, um quarto de século antes, ela estava longe dessas conquistas. Aos 30 anos, ela lutava com a solidão ocasional inerente a casamentos de carreira dupla. Foi durante esse período que ela tropeçou. Relembrando suas ações passadas, Maggie estremeceu com suas tentativas de racionalizá-las. Ela culpou as viagens frequentes de Harold, seu próprio senso de isolamento e frustração decorrentes de sua carreira então fracassada. No entanto, ela reconheceu isso como meras desculpas. Harold tinha sido um marido excelente, se não excepcional, exceto por suas constantes viagens. Ela não tinha dúvidas sobre seu amor por ele nos últimos 30 anos. Apesar de ser 2 anos mais novo que ela, ele frequentemente a provocava sobre ter uma queda por homens mais jovens. Mal sabia ele o quão precisa era sua brincadeira. Eles tinham se casado apenas 3 anos antes, quando ela conheceu Sam. Desde o primeiro encontro, havia uma forte conexão entre eles, apesar de ele ser 5 anos mais novo. Enquanto Harold possuía boa aparência e boa forma, Sam exalava uma beleza robusta e um físico musculoso. Eles foram imediatamente atraídos um pelo outro. Ela não pretendia embarcar em um caso. Além da solidão ocasional, ela estava contente em seu casamento. No entanto, o pensamento dos beijos e abraços de Sam acendeu um desejo fervoroso dentro dela. Outra barreira significativa estava entre eles. Sam estava noivo de Lizzie, sua própria irmã. Sua mulher tola, Maggie repreendeu a si mesma como ela. Matradsas. O que eu interpreto era uma questão que ela havia ponderado inúmeras vezes ao longo dos anos. As respostas que ela descobriu eram dolorosas demais para contemplar. Maggie sempre foi a irmã mais velha assertiva, com Lizzie frequentemente olhando para ela com admiração quase idólatra durante sua criação. Enquanto Maggie exalava sociabilidade e extroversão, Lizzie tendia a ser mais reservada e introvertida. Apesar de suas personalidades diferentes, ambas as irmãs eram atraentes e atraíam atenção masculina significativa, embora de diferentes tipos de homens. Foi isso que tornou a entrada de Sam na vida de Lizzie tão inesperada. Inicialmente, Lizzie resistiu à atração por Sam por meses, especialmente porque Harold, seu parceiro, estava fora em um longo projeto de construção na Flórida, visitando sua casa apenas brevemente a cada poucas semanas. Foi durante esses intervalos que Lizzie buscou consolo na companhia de Sam. Sam compartilhava a ambição de Lizzie por avanço na carreira, possuindo um comportamento confiante e assertivo que a atraía irresistivelmente. Olhando para trás, Lizzie se castigou por reconhecer seus sentimentos crescentes por Sam enquanto ainda estava comprometida com Harold. No entanto, o conflito interno que ela experimentou então empalideceu em comparação ao terror que sentiu ao descobrir sua gravidez. Naquele momento, ela foi tomada pelo pânico. Ela e Harold só tiveram relações sexuais algumas vezes perto do provável período de concepção, e ela acreditava que eles sempre usaram proteção. Ela também se lembrava de usar preservativos com Sam, embora a frequência de intimidade deles fosse muito maior do que com o marido. Além disso, houve casos em que seus encontros foram tão apaixonados que os preservativos estouraram. Ela tinha certeza de que a criança não era de Harold, o que a levou a terminar abruptamente seu caso com Sam por medo. Apesar de sua culpa, Sam era a única pessoa em quem ela sentia que podia confiar. Naquela época, as clínicas de interrupção da gravidez ainda eram relativamente novas e frequentemente enfrentavam protestos e escrutínio. Ela tinha medo de ser reconhecida se fosse a uma. Embora pudesse ser um medo irracional, ela não estava pensando claramente naquele momento. Sam a persuadiu a visitar uma clínica discreta para evitar quaisquer perguntas ou vestígios de sua interrupção da gravidez. Lamentavelmente, ela concordou. Embora a interrupção da gravidez tenha sido bem-sucedida, o procedimento a deixou com cicatrizes internas, reduzindo muito suas chances de engravidar. Era um segredo que ela sabia que não poderia permanecer escondido. Ao se lembrar do dia, um ano depois, quando recebeu a confirmação do médico da família sobre sua infertilidade, uma lágrima escorreu por sua bochecha.
Ela havia enganado Harold, dizendo a ele que havia feito um aborto quando adolescente, sem perceber o dano que isso havia causado. Sua devastação ao saber que nunca seria capaz de gerar filhos, naturalmente, foi de cortar o coração, pois sempre foi seu sonho. Inicialmente, eles discutiram a possibilidade de adoção, mas arquivaram essas conversas devido às suas carreiras. Quando revisitaram o tópico, o destino interveio, sugerindo que era karma. A tentativa do universo de restaurar o equilíbrio. Maggie havia resolvido superar o caso, com o consentimento de Sam. Nos 2 anos seguintes, eles mantiveram com sucesso uma amizade platônica, priorizando seus relacionamentos atuais em detrimento de desejos passados, embora fosse desafiador. A ambição compartilhada por carreiras de sucesso fortaleceu seu vínculo como amigos. Sam estava avançando rapidamente em sua carreira enquanto Maggie, com sua orientação e apoio, via sua própria carreira florescer. Nenhum dos dois poderia ter previsto o que estava por vir. Sam e Lizzie se casaram alguns meses após o caso. Maggie não ficou surpresa, sabendo que, apesar do caso, Sam realmente amava Lizzie. Eles pareciam bem adequados. A natureza dominante de Sam complementava as tendências submissas de Lizzie. Apenas 1 ano e meio após o casamento, Lizzie caiu em uma depressão profunda. Embora ela tenha lutado contra a depressão quando adolescente, esse episódio foi muito mais severo. Ela perdeu o interesse em tudo e se isolou em si mesma. Havia até preocupações sobre sua segurança, razão pela qual ela foi registrada 2 vezes com um psicoterapeuta. Eventualmente, ela foi diagnosticada com depressão clínica. Seu desejo por intimidade despencou, o que foi agravado pelos medicamentos prescritos a ela. Chateado pela falta de intimidade, Sam confiou em Maggie, que tolamente tentou confortá-lo, e eles começaram um caso novamente enquanto Harold estava fora. Ao longo dos 21 meses seguintes, o relacionamento deles se desenvolveu em amor verdadeiro. Mesmo depois que Lizzie saiu da depressão e retomou uma vida mais ativa com Sam, o romance deles continuou. A única desculpa de Maggie era seu amor por ambos os homens. Ao longo do romance, ela continuou a apoiar Harold, até mesmo fazendo o melhor para atender às suas necessidades. Seu relacionamento com a irmã estava se tornando cada vez mais complicado. Antes a irmã mais velha dominante, ela agora estava lutando contra a culpa e a vergonha, tentando desesperadamente evitar o escrutínio. A situação piorou quando Lizzie anunciou sua gravidez. Maggie reagiu mal no início, sentindo uma mistura de ciúmes e arrependimento sobre sua própria situação, embora ela tenha conseguido explicar sua reação com tristeza sobre sua própria situação. O conflito interno estava destruindo-a, sentir-se culpada por trair o marido e a irmã várias vezes quase a forçou a confessar. No entanto, o destino interveio mais uma vez. Maggie tinha começado a viajar com mais frequência recentemente, mesmo que fosse apenas para destinos menores. Uma semana, ela estava na Filadélfia enquanto Sam estava em Pittsburgh para uma conferência. Foi fácil para ele estender sua viagem por um dia e encontrá-la em seu hotel. Maggie e Sam sempre foram extremamente cautelosos, tomando precauções extras para garantir que seu caso permanecesse sem ser detectado. Mesmo quando se encontravam em outras cidades, eles se comportavam como se estivessem sendo observados. Para evitar ser vista saindo de seu quarto de hotel na Filadélfia, Sam havia partido no meio da noite. Só mais tarde naquele dia Maggie descobriu que Sam tinha sido vítima de um atropelamento quando ele retornou a Pittsburgh. Ele estava em estado crítico em um hospital local. Maggie balançou a cabeça lentamente e soltou um suspiro gentil. Tudo mudou daquele momento em diante. O mundo de Sam se tornou um pesadelo, ameaçando engoli-la também. Inicialmente, quando Maggie o viu pela primeira vez, ela ficou horrorizada. Seu corpo estava coberto de cortes, hematomas e fraturas. Embora ela soubesse que essas feridas físicas eventualmente sarariam, havia 2 ferimentos que não sarariam. Infelizmente, ele havia quebrado as costas, deixando-o parcialmente paralisado da cintura para baixo. Além disso, ele sofreu uma pancada forte na cabeça, resultando em um diagnóstico de lesão cerebral traumática moderada. Embora não imediatamente evidente, já que não afetou sua fala, causou lapsos de memória ocasionais e dificuldade em regular as emoções. Ele passou os 2 meses seguintes em uma clínica de reabilitação.
Após sua alta, ele era um homem mudado. O trauma do acidente e sua recém-descoberta dependência de uma cadeira de rodas levaram a um turbilhão emocional, com Sam oscilando entre amargura, raiva e depressão. O homem antes confiante e ocasionalmente arrogante que Maggie conhecera era agora uma mera sombra de si mesmo. Nos meses seguintes, a irmã grávida de Maggie forneceu cuidados constantes, relegando o papel de Maggie ao de uma cunhada preocupada. Ela observou dolorosamente como Sam se tornou cada vez mais dependente de sua esposa. No entanto, ela também observou seu amor por Lizzie ficando mais forte como resultado. Depois de finalmente terem uma conversa privada com Sam, Maggie e ele concordaram mutuamente em terminar o caso. Eles se separaram, prometendo nunca revelar sua infidelidade aos seus cônjuges. No entanto, a carreira de Sam sofreu um golpe significativo devido aos seus problemas físicos e emocionais. Embora sua empresa não o tenha abandonado, sua rápida ascensão o afastou da maioria dos colegas, deixando-o com poucos aliados. Logo ficou claro que sua trajetória ascendente dentro da empresa havia parado, mergulhando Sam em um desespero mais profundo. Ele começou a depender muito de Lizzie, buscando consolo para seus problemas. Maggie achou angustiante testemunhar o declínio de Sam. O lado bom dessa provação foi a transformação de Lizzie de uma pessoa tímida para uma mais assertiva. No entanto, com o passar do tempo e o nascimento de Beck, ficou claro que Sam e Lizzie precisariam de apoio adicional. Com o pagamento do seguro, as economias e a herança considerável de Sam, eles conseguiram comprar a casa do outro lado da rua. Os pais de Sam adiantaram sua herança para garantir que pudessem cobrir suas despesas que não eram cobertas pelo seguro. Inicialmente, Maggie e Harold visitavam diariamente. Maggie ajudou Lizzie a cuidar de Beck e administrar as tarefas domésticas, enquanto Harold cuidava das tarefas que Sam não era mais capaz de lidar. Nos 2 anos seguintes, ela testemunhou a personalidade de Sam diminuir enquanto sua irmã florescia. Lizzie assumiu sem esforço os papéis de mãe atenciosa e esposa dedicada, mantendo um olho vigilante em Beck e Sam. Maggie às vezes sentia que a proteção de Lizzie sufocava Sam, mas confiar seus cuidados a outra pessoa não era uma opção. Com as viagens reduzidas de Harold, ele poderia dedicar mais tempo para apoiá-los. Enquanto isso, a carreira de Maggie estava prosperando, levando-a a viajar extensivamente. Um lado positivo foi o novo papel de Harold como tio Harry para o bebê, um pensamento reconfortante para Maggie em meio às suas buscas profissionais. Maggie ainda nutria culpa por sua presença cada vez menor na vida de Sam durante aquele último ano. Ele não se parecia mais com o homem por quem ela se apaixonou, aquele por quem ela arriscou seu casamento e estremeceu seu relacionamento com sua irmã. Ele havia se tornado desanimado e lamentável. Embora incerta sobre suas razões para evitá-lo, Maggie suspeitava que ela havia começado a perceber a loucura de acreditar que eles eram almas gêmeas. Conforme ela começou a passar menos tempo na casa de Sam e Lizzie, ela encorajou Harold a passar mais tempo lá quando ele não estivesse viajando. Isso lhe deu uma sensação de tranquilidade, saber que ele estava lá na ausência dela. Olhando para trás, provavelmente não foi uma decisão sábia. Ela não tinha pensado em como Sam se sentiria ao ver o homem que ele havia traído por anos cuidando das tarefas em sua casa. Provavelmente contribuiu para o resultado final. Ao ouvir a notícia do suicídio de Sam, ela sentiu mais tristeza do que surpresa. Liz estava compreensivelmente devastada não apenas porque havia perdido o marido, mas também porque havia acabado de descobrir que estava grávida. Maggie estava ciente das dificuldades de Sam devido à sua paralisia, mas ficou surpresa ao saber que isso não teve efeito em sua capacidade de gerar um filho. Em um ponto, Liz especulou que se Sam soubesse sobre o bebê, ele poderia não ter tirado a própria vida. Maggie duvidou dessa noção. Ficou claro que Sam lutou para não ser a figura dominante em um mundo competitivo. Após a morte de Sam, Maggie e Harold garantiram que Liz e Beck fossem cuidadas. Apesar da pólice de seguro de vida não cobrir suicídio, a herança de Sam permitiu que Lizzie ficasse em casa e cuidasse de seus filhos por vários anos. Houve uma discussão inicial sobre Liz e Beck se mudarem para Maggie e Harold, mas Maggie não gostou da ideia. Com Sam fora, ela se preocupou que Liz e Harold pudessem se tornar muito próximos. Embora ela soubesse que o vínculo deles era como de irmãos e que eles nunca cruzariam nenhum limite, não havia necessidade de tentar o destino.
Naquela época, Meg havia se dedicado a fortalecer seu casamento e estava começando a colher os frutos. A vida íntima deles era gratificante, e ela e Harold pareciam ter se estabelecido em um casamento confortável focado em suas carreiras sem filhos. Meg esperava felicidade semelhante para sua irmã. Quase um ano após o nascimento de John, Lizzie começou a namorar novamente, embora com pouca frequência. Lizzie, que havia se tornado mais confiante com a maternidade, era atraente, então era esperado que ela procurasse outro parceiro em algum momento. Meg ficou chocada com o homem que Lizzie escolheu. O nome dele era Jim, e ele morava em outro estado. Lizzie o conheceu por meio de um serviço de namoro. O que surpreendeu Meg foi que ele ainda era legalmente casado, embora separado da esposa por anos. Além disso, seu estado civil provavelmente não mudaria tão cedo devido aos seus filhos pequenos e às circunstâncias legais e financeiras da família. Meg ficou surpresa com o quanto sua irmã havia mudado nos últimos anos. Lizzie, antes tímida e reservada, havia se tornado mais fria e assertiva. Quando Meg questionou Lizzie sobre o futuro de seu relacionamento com Jim, Lizzie explicou que, devido à situação dele, eles concordaram em limitar a interação com as famílias um do outro. Lizzie justificou sua decisão afirmando que Harold já era um grande modelo masculino para Becky e John. Ela expressou contentamento em deixar Harold continuar naquele papel enquanto Jim atendia suas outras necessidades. Relutantemente, Meg concordou, em parte por culpa e em parte porque Harold adorava sua sobrinha e sobrinho. Assim, o ciclo em que estavam pelos últimos 18 anos continuou. Lizzie tinha seu interesse romântico ao lado. Harold brincava de papai com os filhos, e Meg gostava do marido e de uma carreira de sucesso. Muitas vezes, quando Lizzie ia passar um fim de semana com Jim, Meg ou Harold cuidavam das crianças. Harold costumava ser o mais frequente, pois as viagens de negócios de Lizzie se tornavam mais frequentes. No entanto, seu marido não se importava, pois isso lhe dava mais tempo com os filhos de Lizzie. Meg não conseguia deixar de sorrir para si mesma quando pensava em Jim. Ela não o via muito ao longo dos anos, mas tinha que admitir que ele era atraente, apesar de ser mais velho que Lizzie. Ao longo dos últimos 18 anos, eles pareciam ter mantido um bom, embora distante, relacionamento. Uma pontada repentina e aguda de dor trouxe Meg de volta à realidade. Ela estremeceu até que a dor passou. Ela e Harold construíram uma boa vida juntos, eles foram felizes, e ela tentou o seu melhor para ser uma esposa solidária após a morte de Sam. Ela amou Harold de todo o coração e nunca se desviou, apesar das muitas tentações durante suas viagens. Ela também estava confiante no amor de Harold por ela. Ela esperava que o amor dele o capacitasse a perdoá-la de alguma forma. No entanto, ela sabia que o perdão da irmã seria mais difícil de obter. Meg antecipou que Liz inicialmente ficaria ressentida com ela. Ela esperava que suas ações nas últimas 2 décadas amenizassem a dor de sua traição. Ela também rezou para que os laços familiares superassem a dor que ela havia causado. Ela resolveu revelar tudo a ele simultaneamente. Ela não só não tinha força para suportar a provação 2 vezes, mas também nutria uma esperança de que eles pudessem encontrar consolo e perdão um no outro. A noção de seu marido e irmã potencialmente se envolvendo romanticamente não era nova para ela. Ela ponderou se eles ousariam cruzar a fronteira de um relacionamento entre irmãos para um relacionamento romântico após sua morte. Meg permaneceu incerta sobre seus sentimentos em relação a essa possibilidade. Ela lutou contra desejos conflitantes, garantindo o bem-estar de Harold após sua morte e lutando contra o ciúme ao pensar que seu marido estava com outra mulher. Egoísta até o fim, hein? Ela se castigou. Esta será minha penitência final, cutucando-os para transcender a barreira familiar e explorar uma conexão romântica. Ela sabia que seu marido ficaria devastado com sua partida, então encontrar conforto no abraço de sua irmã não parecia absurdo. O relacionamento de Lizzie com Jim havia esfriado visivelmente. Parecia que assim que seus filhos estavam velhos o suficiente para sair de casa, Jim tinha optado por não pedir o divórcio. Lizzie não mencionava Jim ou o visitava há mais de um ano, alguns meses após o diagnóstico de câncer de Meg. Desde então, Lizzie e as crianças tinham passado uma quantidade significativa de tempo com Meg e Harold. Meg estava genuinamente grata,
pois eles tinham sido uma tremenda fonte de apoio para ela e seu marido. Harold entrou cautelosamente no quarto, empurrando a porta. Atrás dele, vinham as vozes de Beck e John. Tchau, tia Maggie, eles gritaram da sala adjacente. Passaremos por lá mais tarde, Beck acrescentou. Até mais, Harry, eles gritaram antes de fechar a porta da frente. Maggie reprimiu uma risada. Ela sabia que Harold odiava ser chamado de Harry e corrigiria qualquer um que cometesse o erro, exceto Beck e John. Eles sempre o chamavam assim carinhosamente desde que eram crianças. Até Liz adotou o hábito, chamando-o de Harry, alguns anos depois. Anos atrás, Maggie perguntou à irmã sobre isso, e Liz explicou que começou para evitar confundir seus filhos pequenos na época, mas também para provocar Harold. Maggie entendeu e riu, mas jurou nunca chamá-lo assim. Para ela, ele sempre seria seu Hal. Agora, seu marido estava de pé ao pé de sua cama, enquanto sua irmã estava sentada ao lado dela, segurando sua mão. Maggie olhou para eles e sorriu. Harold ainda parecia bonito e estava em boa forma, mesmo aos 53. A própria Maggie envelheceu graciosamente e continuou muito atraente, mesmo aos 51. Eu queria falar com vocês dois antes que minha situação piore ainda mais. Em breve, posso ter dificuldade para me comunicar ou manter pensamentos coerentes, ela explicou. Então, ela continuou com um sorriso triste. Antes que isso aconteça, preciso confessar algo a vocês dois. Maggie, por favor, não. Harold interrompeu baixinho, sua voz carregada de emoção. Ela olhou para ele, sentindo sua dor no coração. Ela havia percebido suas suspeitas sobre ela e Sam há muito tempo, embora elas só tenham surgido após a morte de Sam. Ela acreditava que Harold nunca a confrontou porque a amava profundamente e não via Sam como uma ameaça. Ela se perguntou se Sam alguma vez havia insinuado o caso deles, mas descartou o pensamento, já que Harold provavelmente teria abordado Lizzie, que a teria confrontado. Ao longo dos anos, Maggie trabalhou para assegurar a Harold sua fidelidade por meio de suas ações, embora eles nunca tenham discutido isso abertamente. Ela estava confiante de que ele sabia que ela amava apenas a ele. Agora, no entanto, ela podia ver a frustração de Harold aumentando. Ele claramente queria evitar essa conversa, como era típico dele devido à sua aversão ao confronto. Quando ele confrontava, geralmente era de uma maneira fria e profissional. Peço desculpas, querida, ela falou suavemente. Preciso revelar a verdade, e o tempo está passando. Por favor, o tom de Harold era firme. Deixe o passado para trás. Hal, eu tenho que fazer isso, ela respondeu, tentando evitar soar condescendente. Eu não posso partir deste mundo com esses segredos pairando entre nós três. Droga, Maggie, ele estalou. Estou implorando para você, deixe estar. Sua repentina explosão de emoção a pegou desprevenida momentaneamente, mas sua urgência em se livrar da culpa superou seu protesto. Sinto muito, Hal, não posso obedecer. Olhando para sua irmã mais nova, seu coração se apertou. A expressão de Lizzie revelou tanto medo quanto antecipação. Naturalmente, Maggie pensou consigo mesma. Ela também não é ingênua. Naturalmente, ela tinha suas suspeitas. Reunindo sua determinação, ela seguiu em frente. Era a hora. Dizem que a verdade liberta. Maggie rezou para que estivessem certos. Sinto muito, muito mesmo, a voz de Maggie falhou com emoção, mas preciso pedir perdão a vocês dois. Anos atrás, traí vocês dois. Mais de 20 anos atrás, tive um caso com Sam. Maggie pensou que estava emocionalmente preparada, mas as expressões angustiadas nos rostos de sua irmã e marido destruíram sua determinação. Lizzie não conseguia encará-la e o olhar firme de Harold só intensificou sua dor. Ela não conseguia decidir o que era pior. Sinto muito, não sei como abordar isso, Maggie sussurrou, lágrimas brotando em seus olhos. Mas espero que vocês possam de alguma forma encontrar em seus corações o perdão para mim. O olhar do marido a fez duvidar se confessar tinha sido a decisão certa. Lizzie soltou a mão, escondendo o rosto nas palmas. Um silêncio pesado os envolveu até que a voz composta de Harold o quebrou. Por que agora?
Sinto muito, Hal, Maggie respondeu suavemente. Gostaria que meus motivos fossem melhores, mas não são. Eu era solitária e tola. Pensei que o amava. Eu sabia que era errado, mas eu acreditava que ele era minha alma gêmea. Não é isso que estou perguntando, seu marido retrucou friamente. Por que nos fazer passar por essa dor agora? Sinto muito, mas eu tive que fazer isso. Eu precisava buscar seu perdão antes que fosse tarde demais. E nós? A voz de Harold tremeu de emoção. E quanto a Liz e eu? Maggie só conseguia encará-los, impotente. Liz virou-se para a irmã. Tudo o que eu quero saber é o porquê, Liz disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como você pôde fazer isso comigo? Maggie suspirou profundamente, enxugando os olhos. Sinto muito, Liz. Não posso justificar meu comportamento horrível como irmã. Tudo o que posso dizer é que quando nos conectamos pela primeira vez foi antes de vocês se casarem. Mentiras, Liz cuspiu. Nós estávamos noivos, então ele já era meu. Por que você sentiu a necessidade de roubá-lo de mim? E além disso, Você não era casado? Sim, Maggie murmurou, olhando culpada para o marido. Eu sei que você pode não acreditar em mim, mas eu realmente pensei que Sam e eu fomos feitos um para o outro. Eu entendi que nossas ações machucariam os outros, mas eu acreditava que era o destino. Eu sinto muito. Ela se virou para o marido, vendo a mistura de raiva e dor em sua expressão. Peço desculpas, Hal, mas é verdade. Eu amava você e Sam. Eu sempre te amei, Hal, mas na época, eu achava que Sam era minha alma gêmea. Mais tarde, percebi que Sam e eu éramos mais como espíritos afins. Se eu tivesse percebido isso antes, poderíamos ter permanecido como amigos próximos em vez de nos tornarmos amantes. Em vez disso, acabei traindo você e Lizzie. Embora possa não parecer agora, eu sempre amei você, Hal. Lizzie bufou de desgosto, e Harold suspirou pesadamente. Eu acredito em você, ele disse solenemente, surpreendendo Maggie. Eu acredito que você amou nós dois, mas não acredito que seu amor por Sam tenha sido amor à primeira vista. Pode ter terminado assim, mas não começou assim. Um amor como o que você está descrevendo leva tempo para se desenvolver. Requer inúmeras conversas sinceras e muitos momentos íntimos para unir dois corações assim. E isso requer esforço deliberado. É preciso planejamento. O fato de você ter escolhido investir tempo na construção de um relacionamento com outro homem é algo que eu luto para perdoar. É certamente algo que eu não consigo esquecer. Maggie enxugou as lágrimas e olhou suplicante para o marido. Lentamente, ela sentiu. Percebi suas suspeitas há muito tempo, não muito depois da morte de Sam. Mas Hal, ele nunca representou uma ameaça para você. Depois da morte dele, ele nem passou pela minha cabeça. Desde então, tenho sido uma esposa devotada. Apesar das amplas oportunidades enquanto viajava, permaneci fiel. Nunca me desviei. Se você diz, Maggie, ele respondeu suavemente. Mas depois de esconder seu caso por 20 anos, é difícil para mim confiar em você agora. Mesmo que você tenha permanecido fiel desde então, isso não apaga seu passado com Sam. Perdoar foi difícil. Esquecer impossível. O quê? O que você está dizendo? Eu sabia sobre seu caso muito antes do acidente de Sam, antes mesmo de sua morte. Por favor, Hal, Maggie implorou. Diga-me que você não estava envolvido no acidente de Sam. Bem, posso dizer honestamente que o significado do meu envolvimento está aberto à interpretação, dependendo de quem está perguntando. Meu papel pode ser visto como uma contribuição indireta para o infortúnio dele. Hal, por que você faria isso? Bem, Maggie, o mesmo poderia ser perguntado a vocês dois. O que Lizzie ou eu fizemos para merecer sua traição? Maggie permaneceu em silêncio enquanto lágrimas escorriam por seu rosto. Lentamente, sua testa franziu enquanto a pergunta se formava em sua mente. Mas como? Como você descobriu? Eu disse a ele, Liz interrompeu em um tom frio. Maggie engasgou. Você sabia?
Sim, Lizzie confirmou, enxugando os olhos. Mas quando? Como? Lizzie olhou para Harold, aparentemente buscando permissão. Ela deve ter recebido, pois Harold estremeceu e assentiu. Bem, Lizzie continuou, nós tínhamos tomado a decisão de não revelar tudo, esperando que você morresse em paz com seus segredos. No entanto, você escolheu abrir a caixa de Pandora, então suponho que tudo será exposto agora. Peço desculpas. Para começar, descobri que você estava tendo um caso com meu marido há apenas 1 ano e meio de casamento. Não, Meg arfou, horrorizada. Oh, Deus, não. Por que você acha que eu caí em uma depressão tão profunda? Lizzie perguntou calmamente. É o que acontece quando você descobre que duas das pessoas em quem você mais confia na vida estão te traindo. Descobrir que meu marido estava com minha irmã mais velha enquanto estávamos noivos quase me destruiu. Maggie enterrou o rosto nas mãos e chorou. Eu nunca soube. Claro que não. Você era tão egoísta. Sempre foi sobre você, mesmo quando estávamos crescendo. Lizzie olhou feio para a irmã, esperando para ver se haveria uma resposta. Quando não houve, ela continuou. Cheguei muito perto de desistir naquela época. Eu estava sozinha, com medo de confrontar Harry sobre isso. Eu estava assustada porque se ele já soubesse, eu teria perdido completamente o controle. Ter todas as 3 pessoas que eu mais amava me traindo teria sido demais. Tentei me agarrar ao fato de que isso aconteceu antes de nos casarmos. Foi fraco, mas foi alguma coisa. Eu finalmente me tirei da minha depressão e comecei a tentar consertar meu casamento. Como uma idiota, não confrontei vocês dois na época. Em vez disso, passei os 6 meses seguintes lutando para salvar meu casamento. Imagine meu choque quando descobri que minha irmã estava mais uma vez dividindo a cama com meu marido. Foi quando comecei a deixar um pequeno gravador em nosso quarto, assim como no seu e no quarto de Harry sempre que ele viajava. Não demorou muito para que eu tivesse evidências do seu caso. Fiquei dividida entre o desespero e a raiva quando percebi que estava competindo com minha irmã pelo afeto do meu marido nos últimos 16 meses. Quando senti que estava voltando para a depressão, arrisquei e confrontei Harry. Tenho vergonha de dizer que fiquei aliviada quando descobri que ele era tão desorientado quanto eu. Eu tinha encontrado um aliado, e isso me deu força para continuar. Harry foi um salva-vidas. Com sua amizade e apoio, consegui não desmoronar novamente. A expressão desanimada de Maggie gradualmente mudou para uma mistura de choque e realização. Ela olhou para o marido, tentando segurar um soluço. Mas isso significaria que você estava ciente mesmo antes, ela murmurou. Você nunca mencionou nada. Não, Harold respondeu bruscamente. Eu contemplei isso, mas Liz apontou o quão vulnerável eu era financeiramente de outras maneiras. Levou algum tempo para resolver as coisas, mas eventualmente eu assegurei esses aspectos. Consultei um colega de trabalho que tinha passado por um divórcio complicado recentemente, e ele me ajudou a estabelecer uma conta offshore para mover discretamente quaisquer fundos não rastreáveis. Assim que eu estava preparado para confrontar vocês dois, Liz interveio. Interveio? Maggie questionou fracamente, confusão evidente em seu rosto enquanto se virava para sua irmã mais nova. Por quê? É simples, Liz explicou. Confrontar você então teria levado a 2 divórcios. Depois, você e Sam provavelmente teriam ficado juntos, deixando Harry e eu como os únicos realmente perdendo. Então propus uma alternativa. Lizzie olhou para Harold, que balançou a cabeça lentamente, um sorriso fraco tentando esconder. Maggie olhou para o marido em choque e horror. Desculpas, querida, disse Harold, seu rosto começando a corar. Mas foi uma sugestão e tanto. Se isso oferece algum consolo, irmã, Liz interrompeu. Harry lutou com minha ideia, particularmente no começo. No entanto, ao ouvir algumas gravações de suas reuniões com meu marido, ele cedeu. Suas constantes declarações de amor por ele mantiveram um lampejo de esperança vivo dentro dele. No entanto, ouvir você professar afeição pelo meu marido, junto com outras revelações, foi a gota d'água.
Tenho certeza de que foi isso que o convenceu a aceitar minha proposta de um caso de retaliação. Maggie ficou lá, sua boca abrindo e fechando como um peixe encalhado, sua mente correndo enquanto ela começava a juntar as peças. Lizzie continuou, adotando um tom profissional como se estivesse apresentando um relatório em uma reunião. O que Harry e eu tínhamos naquela época era mais um acordo de amigos com benefícios. Não sei quanto tempo duraria, mas então enfrentei o mesmo problema que você. Descobri que estava grávida e não sabia se a criança era do meu marido ou do meu amante. Maggie engasgou. Você. Você sabia? Ela sussurrou, lágrimas escorrendo por suas bochechas mais uma vez. Sim, você mencionou isso algumas vezes durante nossas conversas, Liz explicou. Eu ainda estava cautelosa sobre a reação de Sam, então quando eu mencionei isso a ele, eu insinuei que poderia haver uma possibilidade de gravidez. Ele reagiu estranhamente, então alguns dias depois eu o tranquilizei que era um alarme falso. Notei o quão visivelmente aliviado ele estava. Ele pode ter esquecido sua reação, mas eu não. Falei com a mãe dele mais tarde naquela semana. Os pais de Sam estavam morando na França na época. A família deles não era particularmente próxima, mas perguntei a ela se Sam já havia demonstrado interesse em crianças. Ela achava que sim, mas duvidava que ele considerasse adoção. Ela também mencionou que Sam havia dito a eles que tínhamos discutido isso antes de nos casarmos. A verdade era que não haveria filhos porque ele era estéril. Infértil? Maggie exclamou, horrorizada. Sim, parece que ele teve complicações de uma doença de infância. Mas... Maggie gaguejou, sua pele ficando pálida. Isso significaria... Sim, Harold interrompeu friamente. Isso significaria que você terminou com nosso filho para esconder seu caso, e seu amante sabia que não era dele. Não, Maggie gritou. Oh Deus, por favor, não. Ela se encolheu, segurando suas pernas frágeis. Parecia que seu coração estava se partindo, e ela lutava para respirar. Não! Seu coração protestou, embora ela soubesse que era verdade. Como Sam pôde me trair daquele jeito? Oh Deus, o que Hal deve pensar de mim? Ele deve ter me desprezado. Maggie lutou para acalmar sua respiração. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela olhava silenciosamente para seu marido consumido pela vergonha. Sinto muito, ela murmurou. Eu não tinha ideia. Essa era outra coisa, Harold continuou, ignorando o pedido de desculpas dela, o que eventualmente me levou aos braços de Lizzie. Tanto Hal quanto Lizzie observaram silenciosamente enquanto Maggie chorava. Uma miríade de emoções se desenrolou em seus rostos, abrangendo pena, compaixão, culpa, remorso, assim como raiva e dor. Hal quebrou o silêncio desconfortável falando. Então enfrentamos um dilema. Liz estava realmente grávida de Beck, um fato que Sam logo descobriria. Como ele reagiria permanecia incerto, mas estava fadado a ser explosivo quando tudo viesse à tona. Foi quando tomei uma atitude e fiz algumas ligações. Eventualmente, Sam confrontou Liz e ela retaliou expondo o caso e a infertilidade dele. Ela inventou a identidade do verdadeiro pai e enquadrou isso como um ato único de vingança. Ela também o avisou que se ele revelasse alguma coisa, ela arruinaria suas chances de um relacionamento com você e ameaçaria me envolver, sugerindo que eu poderia buscar vingança. Isso nos deu um pouco de tempo, embora não tenha interrompido o caso dele com você. Então vocês dois viajaram para Pensilvânia. Depois do acidente de Sam, seu caso chegou ao fim. Os olhos de Maggie se arregalaram. Você tentou assassinar Sam? Ela engasgou. Não, eu realmente pedi que seu caso fosse encerrado sem lhe causar dano físico. Os detalhes não eram cruciais. Fiquei surpresa quando aconteceu, e ainda mais pelos resultados. Como? Como você pôde? Maggie gaguejou. Se você está se perguntando como eu pude agir assim contra aquele idiota. Sério, você está brincando comigo? Vamos ver, ele se passou por meu cunhado carinhoso, estava traindo minha cunhada, tendo um caso com minha amada esposa pelas minhas costas e desempenhou um papel significativo na perda do meu filho ainda não nascido. Como eu poderia não agir contra ele?
Agora você consegue entender por que eu não me importava se o canalha vivia ou morria. Maggie fechou os olhos, começando a entender as consequências que seu caso teve sobre seu marido e sua irmã. Foi a traição dela e de Sam que machucou seu marido e sua irmã, alterando quem eles eram. A voz calma de Hal a tirou de sua realização. Quando se trata de logística, Liz explicou, não foi muito difícil. Eu simplesmente transferi alguns fundos da minha conta offshore e os aloquei para algumas promessas de subcotação por serviços em projetos de construção específicos, para cobrir os custos. Maggie, não fique tão surpresa. Qualquer um que já trabalhou na construção civil já lidou com indivíduos que alegam ter conexões. A verdade é que alguns deles realmente têm. Lizzie continuou suavemente. Quando Sam recebeu alta do hospital, ficou claro que ele não era o mesmo. Fisicamente quebrado e emocionalmente frágil, ele mentiu para mim, insistindo que seu caso tinha terminado antes de ele ir para Pittsburgh. Ele implorou para trabalhar em nosso casamento se eu interrompesse minha gravidez. Eu disse a ele, já que ele era estéril. Eu pretendia ficar com a criança, mas concordei em nunca revelar que ela não era dele. Eu também o avisei que se ele algum dia revelasse isso a você, eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance para arruinar o que restasse da vida dele. Ele te amava, mana. Mas eu deixei claro que, uma vez que você descobrisse o envolvimento dele na interrupção da sua gravidez, a reconciliação estava fora de questão. Ele perguntou por que eu escondi isso de você e Harry. Expliquei que se ele contasse tudo, isso me forçaria a confrontar vocês dois, arriscando a perda de uma irmã e um cunhado. Eu não estava disposta a correr esse risco, pois ainda precisava de vocês dois. Ele consentiu relutantemente. Depois, Harry me ajudou a garantir nossas finanças. Nós protegemos a maioria dos bens de Sam e meus para evitar que ele os usasse como alavanca em um divórcio. Por meses, suportamos uma provação angustiante, lutando com a questão de se nosso casamento era recuperável. Enquanto Sam se agarrava à esperança, eu sabia no fundo que não era. Meu foco estava em navegar pelos próximos passos. Enquanto isso, Sam lutava com as consequências do acidente, sua recuperação era lenta e árdua. Observar o progresso da minha gravidez só aumentava sua frustração. Mesmo depois que Beck nasceu, ele achou difícil criar laços com ela. Ficou claro para nós dois que nosso relacionamento era irreparável. Minha própria luta surgiu da traição que senti, principalmente porque envolvia minha irmã. Para complicar ainda mais as coisas, desenvolvi fortes sentimentos por seu marido. Embora nosso caso tenha terminado após o acidente, eu não conseguia me livrar das emoções por ele. Concordamos em priorizar nossos casamentos até depois do nascimento de Beck. A situação de Sam se deteriorou rapidamente, sua vida profissional sofreu e nosso casamento estava desmoronando. Apesar de seus esforços para segurar, foi inútil. Quando Beck tinha cerca de 5 meses, Sam descobriu a verdade sobre a paternidade. Talvez tenha sido o jeito que Harry olhou para Beck ou o jeito que eu olhei para ele, mas Sam juntou as peças. A reação dele foi um erro grave. Ele nos confrontou, ameaçando expor a verdade para você. Num acesso de raiva, ele provocou Harry, revelando seu envolvimento na interrupção da sua gravidez. Harry foi além dos seus limites. Explodiu. Naquela noite, Sam quase se afogou na nossa banheira. Nós inventamos uma história para esconder a verdade. Mas, na realidade, Harry o havia derrubado da cadeira de rodas e jogado na água. Maggie olhou em choque para a transformação de seu marido normalmente gentil em uma pessoa capaz de violência. Harold parecia visivelmente desconfortável enquanto olhava com culpa para sua esposa infiel. Não tenho orgulho do que fiz, ele murmurou suavemente, seu constrangimento evidente. Havia uma raiva dentro de mim que eu sempre mantive escondida de você, mas Sam a desencadeou naquela noite. Graças a Deus Liz interveio. Ela implorou para que eu não fizesse isso enquanto eu o segurava debaixo d'água. No final, ela me tirou desse estado, caso contrário eu poderia ter feito algo terrível. Quando recobrei os sentidos, tirei-o da banheira. Ele estava tossindo, engasgando e chorando. Eu o avisei que se ele dissesse uma palavra, eu acabaria com ele e faria parecer outro acidente. Eu podia ver em seus olhos que ele entendeu, e eu tinha certeza de que ele sabia que eu falava sério.
Depois disso, as coisas tomaram um rumo estranho. Por quê? Maggie perguntou, sua voz cheia de descrença. O que você quer dizer com estranho? Bem, Harold começou. Bem, depois disso o que Harold está tentando dizer, Liz interrompeu calmamente, é que retomamos nosso caso de vingança, só que dessa vez eu me certifiquei de que Sam soubesse sobre isso. Lizzie, você não fez isso, Maggie exclamou. Eu certamente fiz, vocês duas sabem que ele merecia, mas Harry ainda te amava e estava te protegendo, então toda a minha raiva e dor eram direcionadas ao meu marido infiel. Ele implorou e implorou para que eu parasse, mas eu o lembrei que ele tinha me traído por anos e eu pretendia continuar por mais um tempo. Eu disse a ele que no final daquele período, decidiríamos se algum de nós queria tentar salvar o que restava do nosso casamento. Eu realmente acreditava que a esperança era a única coisa que o mantinha firme naqueles meses finais. Infelizmente, quando informei que estava grávida de novo e que Harry era o pai, ele percebeu que estava tudo acabado entre nós. Sim, ele sabia de John. Cerca de uma semana depois que dei a notícia a ele, ele esperou até que eu levasse Beck comigo para a loja e tirou a própria vida. Se ele não tivesse feito isso, não tenho certeza de como nossas vidas teriam se desenrolado de forma diferente. Da parte de Lizzie, Harold interrompeu, nós garantimos que ela e as crianças fossem cuidadas. Descongelamos as finanças da família dela, incluindo a herança de Sam, que era originalmente destinada ao seu cuidado de longo prazo. Além disso, redirecionei os fundos que estava acumulando para minha conta offshore. Juntos, eles forneceram mais do que o suficiente para Lizzie ficar em casa com as crianças por muitos anos. Como eu desviei o dinheiro? Bem, foi surpreendentemente simples. Com nossas duas rendas, nunca tivemos problemas financeiros, então nunca houve razão para você examinar muito de perto. Não toquei em seus investimentos individuais, mas canalizei a maior parte dos meus, junto com quaisquer bônus e aumentos salariais, para minha conta offshore. Você estava tão focado em sua carreira que nunca questionou por que meus bônus e aumentos eram tão modestos. Quando Beck e John chegaram à idade escolar, providenciei que Lizzie fosse contratada como consultora por uma das empresas com as quais eu tinha conexões. Ela oferecia horários flexíveis utilizando seu diploma, e como sua renda era complementada pela minha conta offshore, era equivalente a um salário de tempo integral. Entre isso e a herança, eles estavam financeiramente seguros para o resto da vida. Agora é a minha vez, Liz interrompeu. Ela limpou a garganta e lançou um sorriso doce para Harold. Ele abafou uma risada e assentiu em concordância. Tendo minhas finanças resolvidas, Lizzie começou em um tom calmo. Isso me permitiu concentrar-me no caos que consumia minha vida pessoal. As coisas realmente ficaram confusas durante minha gravidez com John. Junto com meus sentimentos por Harry, os sentimentos dele por mim começaram a mudar. Não era mais só sobre se vingar de alguém. Harry começou a se importar comigo além da amizade. Maggie olhou nervosamente entre sua irmã e seu marido. A pergunta dela ficou no ar, não dita, mas palpável. Veja, querida, Harold falou gentilmente, eu realmente simpatizo com sua admissão de amar Sam e eu. Eu me vi em uma situação semelhante. Embora eu não tivesse me deixado apaixonar por Lizzie se não tivesse descoberto sua infidelidade primeiro. No entanto, eu me vi em um dilema. Eu estava me afeiçoando a Lizzie, mas meu amor por você permaneceu. Apesar da dor do seu caso, eu não estava preparada para desistir de nós e descartar você. Maggie engasgou com honestidade direta das palavras dele. A noção de Harold potencialmente se divorciando dela por causa do caso dela não tinha passado pela sua cabeça seriamente antes. Ela sempre afastou tais pensamentos. A voz de Harold trouxe seu foco de volta à conversa. Ouvir você declarar seu amor por mim, mesmo em meio ao seu caso, me deu uma esperança distorcida de que nosso casamento era recuperável. Mas eu não conseguia suportar deixar Lizzie, ou as crianças também. Não era uma solução ideal, talvez até covarde, mas escolhi não fazer nada. Continuei a amar vocês dois. Não consigo explicar bem, mas sempre fui grata que Lizzie parecesse entender meus sentimentos. Inicialmente, pensei que ela poderia encontrar outra pessoa depois do nascimento de John, alguém que pudesse amá-la exclusivamente. Ah, eu tentei,
Lizzie riu tristemente. Eu tentei, mas meu coração continuou me puxando de volta para Harry. Então, depois de um ano, eu disse a Harry que aceitaria qualquer parte dele que ele pudesse oferecer. Foi quando nós chegamos a Dean. Dean? Maggie murmurou. Dean não era real? Oh, Dean era real, Harold respondeu com um sorriso. Ele era um cliente meu de Washington. Ele me devia um favor e estava disposto a fazer o papel do namorado de Lizzie quando ele visitasse minha empresa na cidade. Ele e o marido acharam engraçado, ele fingindo estar em um relacionamento com ela. Mas suas visitas, Maggie sussurrou, visivelmente drenavam tanto física quanto emocionalmente. Nas ocasiões em que Harry estava fora e você estava cuidando das crianças, eu me juntava a Harry onde quer que ele estivesse e passávamos um tempo de qualidade juntos. Mas, na maioria das vezes, Harry vinha e passávamos o tempo em família. As crianças, Maggie vacilou. Eles sabiam? Não, não inicialmente, Lizzie respondeu suavemente. Eles sabiam que Harry estava assumindo um papel paternal. Eles até começaram a chamá-lo de papai. Rapidamente colocamos um fim nisso fazendo com que o chamassem de Harry. Então, sempre que o chamavam de Harry, era como chamá-lo de papai. Maggie sentiu seu estômago revirar e uma onda de náusea a atingiu. Ela contemplou brevemente o desenrolar diante dela. Ela queria gritar, mas se sentia fraca demais, então ela assistiu horrorizada enquanto os destroços de seu casamento continuavam a se desenrolar. Conforme eles cresciam, Lizzie continuou, eles começaram a suspeitar que nossa família era diferente. Eu disse a eles que Harry era o pai deles e que você e eu éramos como suas mães. Essa explicação funcionou por muitos anos até que eles chegaram à adolescência. Embora eles já suspeitassem, nós contamos a eles toda a verdade depois que eles completaram 18 anos. Surpreendentemente, eles não tiveram tantos problemas quanto temíamos, já que Harry sempre foi o pai deles de qualquer maneira. Quanto tempo durou o seu caso? Maggie perguntou fracamente enquanto se recompunha. Lizzie olhou para ela perplexa enquanto Harold soltou um suspiro profundo. Maggie, ele falou suavemente. Não acabou. Minha afeição por Lizzie continua tão forte, se não mais forte, do que era anos atrás. Francamente, pretendemos nos casar quando você se for. Até as crianças estão pensando em mudar seus sobrenomes legalmente. Peço desculpas, Maggie. Esperávamos esconder isso de você para garantir que sua passagem fosse pacífica. Agora, isso parece improvável. Maggie, Lizzie interrompeu. Eu ainda me importava com você, apesar da traição. Minhas próprias ações foram igualmente erradas. Você perguntou se eu poderia te perdoar e a resposta é sim, mas eu não consegui esquecer. Isso me levou a justificar minhas próprias ações lamentáveis na época, coisas das quais tenho vergonha. Começar meu relacionamento com Harry foi um erro, mas meu amor por ele agora é genuíno. Eu te amo, Maggie. Apesar de tudo, meu amor por você continua e eu amo Harry também. No final das contas, eu me importei com vocês dois o suficiente para compartilhá-lo com vocês. Assim como você disse antes, Maggie, Harold acrescentou gentilmente. Amo vocês dois. Espero que tenham tido uma vida plena, cheia de amor e sucesso. Tentei apoiar suas aspirações profissionais e fazer com que se sentissem queridos ao longo dos anos. Você pediu nosso perdão antes e posso dizer honestamente que nós o perdoamos, mas seu caso alterou profundamente nosso casamento. Agora a questão é, você pode nos perdoar? Maggie sentou-se em choque. Os fundamentos familiares de seu mundo estavam desmoronando. Crenças que ela antes considerava inabaláveis foram provadas falsas. Seu coração disparou, sua respiração se esforçou, lutando para compreender as revelações. Então, a voz gentil de Harold rompeu seu tumulto. Maggie? Ela levantou o olhar para o marido e a irmã. Harold estava atrás de Lizzie abraçando-a enquanto ela enxugava as lágrimas persistentes. Maggie, ele falou novamente. Lamento que você não tenha dado ouvidos aos nossos avisos e escolhido trazer tudo isso à tona. Esperávamos evitar isso. No entanto, tivemos 20 anos para perdoar você. Você tem apenas algumas semanas.
Nós lhe daremos espaço na sala de estar para refletir. Lizzie se levantou, juntando-se à partida de Harold. Maggie não conseguia ignorar suas mãos entrelaçadas. Lizzie parou olhando para sua irmã acamada. Entre em contato se precisar conversar, Lizzie disse com tristeza, ou se tomar alguma decisão. Maggie se encolheu, chorando. Era como se sua alma tivesse sido arrancada de seu corpo. Não era assim que ela imaginava que as coisas se desenrolariam. A verdade, feia e crua, estava exposta. Agora, a mulher moribunda enfrentava um dilema cruel. Ela poderia perdoar aqueles a quem ela apenas pediu perdão? Ainda mais agonizante era a percepção de que em 1 ou 2 semanas, nada disso importaria.